Você já parou para pensar no que acontece quando o silêncio de uma guerra finalmente chega ao fim? Mas no lugar da paz, nasce um novo tipo de batalha, muito mais perigosa, porque não acontece com espadas, mas dentro do coração humano. A morte de Saul parecia encerrar uma perseguição que durou anos. Parecia abrir caminho para que Davi finalmente tomasse aquilo que já havia sido prometido. Mas o que ninguém esperava é que o momento da promessa cumprida seria, na verdade, o início de um dos períodos mais delicados, tensos e decisivos de toda a sua jornada. Porque quando Deus abre uma porta, nem todos estão dispostos a aceitá-la. E é exatamente nesse ponto que a história começa a revelar quem realmente está alinhado com o propósito e quem está lutando contra ele, mesmo sabendo da verdade. Davi não correu para o trono. E isso muda tudo. Enquanto qualquer outro homem, depois de anos sendo perseguido, fugindo, vivendo como estrangeiro em sua própria terra, teria avançado sem olhar para trás, Davi fez o oposto. Ele parou. Em meio ao luto por Saul e Jonatas, em meio à dor, em meio ao peso de tudo o que havia vivido, ele buscou direção. Não foi a oportunidade que o guiou, foi a voz de Deus. E quando perguntou, subirei? A resposta veio, clara, direta, sem dúvida, sobe. Mas Davi não estava satisfeito apenas com um sim. Ele queria saber o caminho exato, o lugar certo, o momento preciso. E então veio a resposta que mudaria o rumo de toda a nação, Hebrom. E naquele instante, não era apenas uma cidade, era o começo de um novo tempo, onde cada passo não seria guiado pela força, mas pela obediência absoluta. Só que o que parecia simples não seria, porque enquanto Davi avançava em silêncio, obedecendo, sendo conduzido passo a passo, algo completamente diferente começava a se formar nos bastidores. Um movimento silencioso, estratégico, calculado. Um homem que conhecia a verdade, mas decidiu ignorá-la. Um homem que sabia quem Deus havia escolhido, mas preferiu lutar contra isso. E é aqui que a história toma um rumo inesperado, porque enquanto Davi era levantado por Deus em Hebrom, outro trono começava a ser erguido, não pela vontade divina, mas pela ambição humana. E quando dois reinos surgem ao mesmo tempo, a pergunta deixa de ser quem vai governar e passa a ser quem realmente está do lado de Deus. A morte de Saul havia silenciado por um momento o eco da perseguição, e com ela se dissipava o peso que por tanto tempo mantivera Davi como estrangeiro em sua própria terra. O caminho agora se abria diante dele, não como conquista humana, mas como cumprimento de uma promessa que amadurecera entre lágrimas, fugas e noites de incerteza. Ainda envolto no luto por Saul e Jonatas, cujo amor permanecia vivo em sua memória, Davi não se moveu por impulso. Em silêncio reverente, buscou direção, como fizera em cada passo decisivo de sua jornada. Então perguntou, subirei a alguma das cidades de Judá? E a resposta veio clara, firme, carregada de propósito. Sobe. Davi insistiu, não por dúvida, mas por dependência. Para onde subirei? E o Senhor respondeu, para Hebrom. 2 Samuel 2:1. E naquele instante, não era apenas um destino geográfico que se revelava, mas o início de um novo tempo, moldado não pela espada, mas pela obediência absoluta. Hebrom não era apenas uma cidade, era um lugar carregado de história, onde promessas antigas ainda pareciam ecoar entre colinas e vinhas. Ali repousavam os patriarcas, guardados na cova de Macpela, testemunhas silenciosas da fidelidade divina ao longo das gerações. Gênesis 25, versículo 9. Era uma terra fértil, cercada por montes e marcada pela abundância, como se a própria criação confirmasse que aquele era um lugar preparado. Davi caminhava em direção não apenas a um território, mas a um legado. Cada passo aproximava-o de algo que já havia sido declarado muito antes de qualquer coroa tocar sua cabeça. E ainda assim, não havia pressa em seu coração, apenas a consciência de que o tempo de Deus não se antecipa, nem se atrasa, ele se cumpre. Assim, Davi reuniu os que haviam permanecido ao seu lado nos dias de aflição. 600 homens,
marcados pela guerra, pela lealdade e pelas perdas, levantaram-se com suas famílias, seus rebanhos e tudo o que possuíam. Não era apenas uma mudança de lugar, era uma transição de vida. Aqueles que haviam vivido como fugitivos agora avançavam como um povo conduzido por propósito. Quando finalmente chegaram a Hebrom, não encontraram resistência, mas expectativa. Os homens de Judá estavam ali, aguardando não um conquistador, mas um líder reconhecido. E ali, sem imposição, sem violência, sem necessidade de provar força, ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Era o início visível de algo que já havia sido estabelecido invisivelmente muito antes. Mas mesmo com a coroa sobre sua cabeça, Davi não permitiu que o poder endurecesse seu coração. Um de seus primeiros atos não foi afirmar autoridade, mas honrar memória. Ao saber da coragem dos homens de Jabes-Gileade, que arriscaram tudo para dar sepultura digna a Saul e Jonatas, Davi respondeu com gratidão e respeito. Ele enviou mensageiros com palavras que carregavam mais do que diplomacia, revelavam caráter. Bendito sejais vós do Senhor. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem. E então declarou sua posição, não exigindo submissão, mas convidando a lealdade. Era um rei que não esquecia o passado, nem ignorava os laços que ainda uniam o povo. Mas enquanto em Judá havia reconhecimento, em Israel surgia resistência. Nas sombras do poder, longe da simplicidade de Hebrom, uma decisão começava a tomar forma. Abner, homem forte, experiente, acostumado ao comando e à influência, não estava disposto a aceitar com facilidade aquilo que sabia ser inevitável. Ele conhecia a escolha divina sobre Davi, mas também carregava o peso de seu próprio orgulho e de sua história. E assim, movido mais por interesse do que por verdade, levantou Isbosete, filho de Saul, colocando-o como rei sobre Israel. Isbosete, frágil e despreparado, tornava-se símbolo de uma resistência que não vinha da força, mas da recusa em ceder ao plano de Deus. E naquele momento, enquanto dois tronos eram estabelecidos, não começava apenas uma divisão política, iniciava-se um conflito profundo, onde o propósito divino e a vontade humana voltariam a se confrontar. Enquanto em silêncio se estabeleciam dois reinos, também se revelavam os corações por trás deles. Abner, que por tanto tempo caminhara ao lado de Saul, começava a expor aquilo que antes permanecia oculto sob a aparência de lealdade. As circunstâncias não criaram seu caráter, apenas o trouxeram à luz. Ambição e ressentimento cresciam dentro dele como um fogo antigo que nunca se apagou. A lembrança da humilhação sofrida diante de Davi ainda ardia viva. Ele não havia esquecido a noite em que falhara em proteger o rei, nem as palavras que ecoaram diante de todo Israel. Porventura não és varão? Não é bom isto que fizeste? Sois dignos de morte. 1 Samuel 26, 15 e 16. Aquela repreensão não produziu arrependimento, mas alimentou o desejo de vingança. E agora, tendo oportunidade, decidiu agir, não por justiça, mas por exaltação própria. Movido por esse impulso, Abner tomou uma decisão que alteraria o rumo de toda a nação. Ele não apenas resistiu ao plano de Deus, ele tentou substituí-lo. Usando Isbosete, um homem fraco e sem preparo, como um instrumento de seus próprios interesses, estabeleceu um trono que não possuía fundamento espiritual. A escolha de Maanaim, protegida além do Jordão, refletia mais medo do que confiança, mais estratégia humana do que direção divina. Ali, longe do centro de Judá, o reinado paralelo foi estabelecido, primeiro entre as tribos do leste e depois se expandindo por Israel, enquanto Judá permanecia firme com Davi. Durante 2 anos, Isbosete sustentou uma coroa que não conseguia carregar, enquanto por trás dele, Abner conduzia tudo com mão invisível, mas determinada. E assim, o que havia começado como resistência tornou-se conflito declarado. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. 2 Samuel 3:1.
Era o tempo revelando quem estava alinhado com Deus e quem lutava contra ele. Mas aquilo que nasce da ambição dificilmente permanece estável. O mesmo espírito que levantou um trono começou a destruí-lo por dentro. Abner, ao entrar em conflito com Isbosete, viu sua posição ameaçada e sua lealdade revelou-se superficial. Sem hesitar, abandonou aquilo que havia construído e voltou-se para Davi, oferecendo-lhe o que antes resistira em entregar, todo Israel. Não era arrependimento, era cálculo. E ainda assim, Davi recebeu suas palavras, não por ingenuidade, mas por compreender que Deus poderia usar até mesmo intenções imperfeitas para cumprir seus propósitos. Abner partiu honrado, carregando consigo a promessa de unir o reino. Mas enquanto caminhava sob a aparência de reconciliação, outro coração ardia em silêncio, alimentado por dor antiga e desejo de justiça. Joabe não via em Abner um aliado, via o homem que havia tirado a vida de seu irmão. A guerra havia deixado marcas profundas e a perda de Azael não fora esquecida. E quando surgiu a oportunidade, Joabe não consultou, não ponderou, não esperou, agiu. Chamou Abner à parte como se fosse para conversar e ali, no silêncio de uma falsa confiança, executou sua vingança. O sangue derramado não era apenas de um homem, era o resultado inevitável de um ciclo que começara muito antes, alimentado por orgulho, rivalidade e ausência de perdão. E mais uma vez, Israel era ferido, não por inimigos externos, mas por divisões internas. Quando a notícia chegou a Davi, não houve hesitação em sua resposta. Sua dor foi imediata, sua indignação profunda. Ele declarou diante de todos: inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner. 2 Samuel 3:28. Mas sua posição não lhe permitia agir como desejava. Havia limites, havia riscos, havia um reino ainda instável. Ainda assim, ele não permaneceu em silêncio. O luto que seguiu não foi apenas um gesto político, foi um testemunho público de justiça. O rei rasgou suas vestes, jejuou, caminhou à frente do cortejo e, diante de todos, expressou sua dor com palavras que ecoaram como acusação. Não morreu Abner como morre o vilão. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. 2 Samuel 3, 33, 34. Era uma honra concedida a quem fora inimigo, mas também uma denúncia clara contra a injustiça cometida. E o povo viu um rei que não se alegrava com a queda de seus adversários, que não construía seu trono sobre sangue oculto, que não usava o silêncio para proteger interesses. E naquele dia, algo mudou. A confiança começou a crescer, não pela força de suas conquistas, mas pela integridade de suas atitudes. Todo o povo entendeu naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner. 2 Samuel 3:36. A liderança de Davi não se firmava apenas na unção recebida, mas no caráter revelado em momentos de crise. Mais tarde, entre aqueles que conheciam suas fraquezas e limites, Davi abriu o coração. Não com palavras de força, mas de humildade. Ele reconheceu sua incapacidade de agir como desejava e entregou a justiça nas mãos de Deus. Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu ainda sou terro, ainda que ungido rei? O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. 2 Samuel 3, 38, 39. E ali, longe dos olhares da multidão, ficava claro que o verdadeiro peso da coroa não estava no ouro que a formava, mas nas decisões que exigia. Decisões que nem sempre podiam ser executadas com a rapidez da dor, mas que precisavam permanecer alinhadas com a justiça do céu. Mesmo quando seus passos pareciam apontar para a reconciliação, o coração de Abner permanecia dividido. Sua aproximação de Davi não nascia de rendição sincera ao propósito de Deus, mas de interesses que mudavam conforme as circunstâncias.
Ele havia resistido por muito tempo ao rei escolhido, esperando elevar a si mesmo acima dos demais, e agora, ao mudar de lado, carregava consigo a mesma ambição disfarçada de lealdade. Não era a verdade que o movia, mas o orgulho ferido, o desejo de reconhecimento e a necessidade de ocupar o lugar mais alto possível. E se tivesse alcançado aquilo que buscava, sua influência, somada à sua falta de piedade, teria se tornado um risco silencioso dentro do próprio reino, uma ameaça não visível, mas profundamente perigosa para a estabilidade que Deus estava estabelecendo. Mas a história não aguardaria seus planos. Quando a notícia de sua morte chegou a Esbocete, algo se quebrou definitivamente. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo o Israel pasmou. 2 Samuel 4:1. O que antes já era frágil, agora se tornava insustentável. Sem a força que o sustentava, o trono de Esbocete começou a ruir, não por ataque externo, mas por vazio interno. E como tantas vezes acontece quando o poder perde sua base, a traição surgiu de dentro. 2 homens, capitães de confiança, aproximaram-se não como servos, mas como conspiradores. E no lugar onde deveria haver segurança, encontraram oportunidade. Esbocete foi assassinado em sua própria casa, em sua própria cama, não em batalha, não em confronto, mas em silêncio e covardia. Carregando a cabeça do rei como prova de seu ato, aqueles homens caminharam apressados até Davi, convencidos de que estavam prestes a receber recompensa. Aos seus olhos, haviam removido um obstáculo e acelerado o caminho para o domínio completo. Ao se apresentarem, disseram com orgulho: "Eis aqui a cabeça de Esbocete. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor." Mas suas palavras não encontraram aprovação. Encontraram julgamento. Davi não via na traição um instrumento de Deus, mas uma distorção de sua justiça. Ele conhecia o valor da vida, conhecia o peso do sangue derramado e sabia que nenhum trono estabelecido por Deus precisa ser sustentado por atos de violência desleal. Com firmeza, relembrou o destino daquele que havia afirmado matar Saul, e então declarou: "Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama." E naquele momento, não apenas rejeitou o crime, ele o condenou. Os assassinos foram executados e a cabeça de Esbocete foi sepultada com honra junto à de Abner, em Hebrom. E então, pela primeira vez, não havia mais divisão. O trono rival havia caído, não pela espada de Davi, mas pelo peso de suas próprias falhas. E entre o povo, algo começou a mudar de forma decisiva. As tribos de Israel, que antes hesitavam, agora se moviam com um único propósito. Vieram até Davi em Hebrom, não como súditos forçados, mas como um povo que reconhecia aquilo que Deus já havia declarado. E disseram: "Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos." Não era apenas uma afirmação política, era uma identificação profunda, um reconhecimento de unidade. Eles lembravam de sua liderança, de suas batalhas, de sua fidelidade e, acima de tudo, da palavra que havia sido pronunciada sobre ele: "Tu apacentarás o meu povo, e tu serás chefe sobre Israel." Assim, os anciãos vieram e, diante do Senhor, uma aliança foi estabelecida. Não era apenas um acordo entre homens, era um compromisso diante de Deus. E naquele momento, tudo aquilo que havia sido prometido, aguardado e preparado ao longo dos anos, começava a se cumprir plenamente. Davi não chegava ao trono por conquista pessoal, mas por condução divina. Ele não havia corrido atrás da coroa, havia esperado por ela. E agora, diante de uma multidão incontável, em meio a sacerdotes, líderes, guerreiros e famílias inteiras reunidas, a história alcançava um de seus momentos mais marcantes. As colinas ao redor de Hebrom pareciam pulsar com a presença de um povo inteiro reunido. Mais de 500 mil de pessoas testemunhavam aquele instante.
O homem que fugira pelas cavernas, que fora rejeitado, perseguido e provado, agora se colocava diante deles não como sobrevivente, mas como rei. Vestido com dignidade, não de orgulho, mas de propósito, ele se submeteu à cerimônia que confirmaria publicamente aquilo que Deus já havia determinado em segredo. O óleo foi derramado sobre sua cabeça, o cetro foi colocado em suas mãos, um pacto foi firmado, a fidelidade foi declarada, e então a coroa repousou sobre sua fronte. Israel agora tinha um rei, não escolhido pela força nem mantido pela intriga, mas estabelecido pela vontade de Deus. E naquele instante, mais do que uma coroação, havia um testemunho de que o tempo da promessa nunca falha, de que a espera não é em vão, e de que aqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece contrário, verão, no momento certo, aquilo que Deus determinou se cumprir. E assim, Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E no fim de tudo, essa história não é apenas sobre um trono, é sobre o tempo de Deus. Davi não venceu porque foi mais forte, mais rápido ou mais estratégico. Ele venceu porque esperou. Enquanto outros lutavam, manipulavam e tentavam acelerar o inevitável, Davi permaneceu firme, confiando que aquilo que Deus promete, ele cumpre. E talvez essa seja a maior lição aqui. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda oportunidade deve ser abraçada. Às vezes, o maior ato de fé não é avançar, é esperar. Porque quando chega o tempo certo, não há força humana que possa impedir aquilo que o céu já determinou. Se essa mensagem falou com você, se você acredita que Deus também está preparando algo na sua vida, mesmo quando tudo parece demorar, então já deixa o seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais histórias que podem transformar sua fé e sua forma de enxergar a vida. E me conta aqui nos comentários, você está vivendo um tempo de espera ou um tempo de cumprimento?